velho. Que era uma pauta que era pro Léo Nascimento, mas eu vou ler, tá? O Bahia está insistindo para contratar Tassiano. O clube fez contato com os representantes do jogador e com a direção do Grêmio. A oferta inicial foi rejeitada. Por enquanto, o meio-campista fica na arena. A única possibilidade da situação avançar é o Bahia subir os valores e a direção gremista considerar a proposta recusável, o que não é o caso até este momento. Isso aqui é a info do Gabardo, né? E aí tu tinha comentado que ia pegar mais alguma informação com o Léo Nascimento. Até o Léo Nascimento que está acompanhando aqui a gente na live, daqui a pouco se pintou alguma coisa nova, pode nos dizer que não tem problema algum. Mas essa questão, Tassiano, basicamente é isso, tá? O Bahia tem um interesse, tá fechando a negociação do Ademir, ex-jogador do América Mineiro e do Atlético Mineiro, né? Um meia ponta, né? Um jogador bem interessante, o Ademir. E além disso, tá muito, mas muito interessado no Tassianjo, né? No Tassitanos, no Tassiano. Cara, aí que tá. A primeira, o Grêmio tem 80% Tassiano, né? E o que se fala é de um valor interessantíssimo, né? Um valor interessantíssimo. 2 de euros. Cara, 2 de euros é um troço... 80%, 1,6. Cara, 2 de euros, pelo amor de Deus. 2 de euros não tem que vender agora, com todo respeito, carinho e admiração ao Tassiano, né? Mas 2 de euros tem que vender agora. E um jogador de 27 anos, né, cara? Não vai encontrar esse valor em qualquer lugar. César, mas assim... quer que eu aumente o teu valor? 9 milhões de reais. Não, tu tá louco. Nossa, se for isso aí, se for esses valores aí, tu tá louco. Mas o que se diz é que a proposta não agradou o Grêmio, né? Financeiramente, a proposta não agradou o Grêmio. E aí, era até uma possibilidade de thumb para a live de hoje, né? Acabei optando por outro tipo, mas poderia ter uma alusão a um pedido do Renato, né? O que seria o pedido do Renato, gurizada? É justamente uma permanência do Tassiano, pelo menos por enquanto. Deixa meu Coringa em paz. Pelo menos por enquanto, né? Para ter uma opção para esse time que já vem bastante debilitado, né, com as últimas baixas. Aí. Então, seria uma espécie de pedido do Renato, pelo menos por enquanto. O Léo botou na live que o Bahia assinou com 2 milhões de dólares. Dólares, então. E ele jogou no grupo lá e mandou mensagem pro Calef. Ó, isso aí é fonte, tá? Pro Calef. E o Calef não negou, mas também não disse que sim. Então. O Merlot cravou, né? Ele cravou o uma César troca Merlot, de documentos, né? Cravou. Mas até agora nada. Mas, cara, vou dizer pra ti, tá? Pelos valores, tá, Cezão? Se é dólar, só contribuindo pra vocês. Se é dólar, e eu tô pensando os 80%... 5,24. 8, quase 8,400. Cara... Obrigado, Tassiano. Então, mas é que assim, ó, o pedido de permanência do Renato... Tu quer que ele fique? Eu vou trazer o contraponto. Descorra. Valor. Como é que a gente faz para levar no aeroporto? O que o jogador faz? Ele é titular? Não, Matheus, não é. Mas ele entra em todos os jogos. Porque o Renato ama. Tá, por que o Renato ama ele? Porque ele considera um cara coringa. Um cara que pode fazer mais de uma função dentro de campo. E isso, para um treinador de futebol, é uma coisa que todo treinador quer ter. Um tipo de jogador coringa. Tá? Eu vou te dar um outro exemplo de um cara que é coringa no futebol brasileiro, que atua em várias posições. O Tchê. Por que o Tchê roda muito de clube? Porque surge uma proposta, ele vai para um, vai para outro, daí o outro treinador pede ele. O Tchê é um cara que roda muitos clubes, porque ele é um cara que ele pode fazer lateral direito, ele pode fazer primeiro volante, segundo volante, ele pode fazer meia, ele polivalente, né? O próprio Edenilson, multifunção. O próprio Edenilson com 41 anos. O próprio Edenilson, né, que foi agora para o Atlético Mineiro. Isso. Tem essa característica. Um pouco menos, porque o Tassiano, por exemplo, obviamente o Renato exagera com ele no Grêmio e coloca ele literalmente em todas as funções, exceto lateral esquerdo e goleiro. Foi as duas únicas que faltou ele jogar. Mas ele começa o ano sendo reserva para lateral direita, porque demora para a chegada do João Pedro, né? Demora um pouco para o João Pedro chegar, e o Fábio tinha todo o período de chegada, adaptação e tá fisicamente pronto. Então o Tassiano começa por ali. Mas teve um jogo, contra o São Luís lá em Juí, ele joga na linha dos meias, que é o que eu imagino o Tassiano jogando, sendo um reserva... Se for jogar na função do Tassiano, ele é um reserva imediata para a linha dos meias. Isso. Tá? Isso. Mas... Na posição de origem dele, né?
Mas o que acontece? Eu acho que também o plano do Bahia é chegar no Tassiano e dizer assim, olha só, a gente sabe que tu não gosta muito de jogar em 1 milhão de posição dentro do campo. Quem sabe eu te digo que tu vai jogar de segundo volante ou no máximo um segundo meio campo. O que tu acha? Aí, pô, interessante. Posso com mais chance de ser titular no Bahia do que no Grêmio, porque o Grêmio tá azeitadinho o time titular. Mais chance de eu jogar. Eu acho que é legal. Ah, quanto é que vão pagar? Pô, isso aqui tá legal, quanto eles vão me pagar? Grêmio, como é que nós vamos fazer? E aí vai muito. Vai muito do que o Renato vai conversar, vai muito disso. Esse é o ponto, tá? Esse é os dois lados. Agora, o que realmente vale mais pro Grêmio, cara, é uma discussão bem interessante. Eu tava escrevendo aqui, escrevi um Fábio, João Pedro, escrevi Tassiano, e o Tassiano, ele é multifunção. Não é à toa que ele é o Coringa do Renato, cara. Não é à toa, porque o Renato hoje no grupo não tem outro jogador como o Tassiano. O Renato não tem esse cara hoje. Tá tudo muito certinho nas posições, sabe? O Fábio machucou o João Pedro. O João Pedro machucou, Tassiano tá quebrando galho. Volante, Tassiano quebra um galho. Meia, o Tassiano quebra um galho. Um cara aberto lá no lado direito, e o Tassiano jogou ali, quebra um galho. Sim. Ele só não joga como zagueiro, porque não precisou. Eu acho que em algum momento já deve ter jogado já uma meia partida. Mas, pra quem tava estreando do valor, tá? O Grêmio tem 80% do Tassiano. Então só pra... 8 milhões, por que 8 milhões? Porque daí nessa proposta, que seria dita ideal, de $2, o valor ia passar de 10 e tal, mas como tem 80%, 8 milhões e alguma coisinha, tá? Primeira coisa. Segundo, eu nunca tive esse ódio que a galera tem pelo Tassiano. Nope. Pode me xingar e não sei o que e tal. Eu nunca tive esse ódio pelo Tassiano. Não, eu acho que em alguns momentos a gente estava acostumado com um nível muito alto. A gente estava acostumado com um nível assim de um cara chegar e destruir na sua posição. E não foi o que o Tassiano fez. O Tassiano é um jogador útil. O Tassiano é um jogador interessante. Tá? Alguns momentos de bom jogador. E é isso, cara. O Tassiano é isso aí. Mas é por que o Renato insiste sempre no Tassiano? Velho, porque ele, quando tem necessidade, tu vai ter duas opções. Ou tu vai colocar um jogador que tu vai botar ali na posição e ele vai te entregar uma M, ou tu vai colocar um cara que tu confia que vai te quebrar o galho e vai fazer o simples, o feijãozinho com arroz assim, ó, mas, cara, bem simplesinho, só com um salzinho, um temperozinho bem básico. E é isso que tu precisa. Tu vai nesse cara. Velho. Por que tu vai... mas daí, pô, pode colocar guri e tal, né? O Renato nunca vai colocar guri na fogueira. Então, precisou, para um momento de muito aperto, mas daí o terceiro reserva de uma posição, guri. O Renato não vai colocar o guri. Se não for uma condição muito tranquila, não vai colocar. Vai colocar um cara que vai entregar o feijão com arroz. É um Tassiano. E aí o Tassiano começa a virar opção sempre. Só que aí vem o revés, né? Aí vem o ônus do negócio. Mas porque o Tassiano nunca joga bem e tal. Imagina vocês trabalham... meu pai trabalhou muito tempo em fábrica de calçado, tá? Então, tu começa trabalhando na fábrica e aí a tua primeira função é cortar o couro, tá? Para fazer um calçado. Aí depois tu vai lá e tu começa na montagem. No outro dia tu tá na costura. No outro tu tá no almoxarifado. No outro tu vai fazer higienização. No outro tu tá trabalhando de gerente. Cara, tu não vai conseguir exercer nada, entende? Então eu entendo que o Renato use a bengala Tassiano, mas eu também às vezes me coloco no lugar do próprio Tassiano, que quer ajudar, quer fazer a mão pelo time, pelo grupo e tal, mas eu imagino que nem ele se sinta super confortável com esse tipo de situação. Tipo assim, hoje eu sou lateral, aí amanhã eu sou meia, aí depois se precisar de volante eu faço de volante, aí depois, um falso 9 ali, daqui a pouco podia fazer, mas uma ponta direita também eu jogo. Velho, nem pro jogador não é bom, cara. Mas aí tem uma questão, né, César, tem uma questão de cobertor curto, né? Grupo insuficiente, o grupo não é tão qualificado, o time titular é uma coisa, o grupo é outra. E aí tu tem esse jogador que ele quebra os teus galhos e que no entendimento teu como técnico não fica te devendo. Cara, ele é o 12º jogador do Renato. Por isso. Tu não vai conseguir deixar o Tassiano como meia. Só meia. Não vai. Porque tu já viu que ele, como lateral direito ali, cara, ele pode jogar um jogo ali. Então, peraí, bota o cara aqui. Eu tenho o Fábio que tá machucado, tem o JP que tava machucado, tava o Fábio voltando e o JP voltando. Tu vai botar dois caras que estão meia boca?
estão com 80% da condição, 90%. E o próprio. E eu justifiquei os usos do Tassiano e o meu não ódio pelo Tassiano. Mas, ô Daniel, eu concordo contigo nessa aí, velho. Ele coloca aqui, ó, na tua tese, o Grêmio vai renovar com 10 anos com o Tassiano, porque é um quebra-galho, tem que vender e pronto. Eu também acho que tem que vender, velho. 27 anos, cara. 27 anos, Tassiano. Nessa aí, 8 milha. Tu tá brincando. 8 milhões pra um jogador de 27 anos, mas eu vendo agora, assina agora. Não é pro Grêmio, né? Não, 8 milhões pro Grêmio. 80%. Desculpa, 8 milhões É que eu já fiz a minha conta já foi pra 1,6. Se for nesses valores, meu, muito obrigado, Tassiano. Vamos apertar as mãos aqui. Mas a gente não tá discutindo aqui se o Tassiano tem que ficar ou não. Eu só tô justificando. Não é sobre isso. Não, mas eu só tô justificando que a gurizada às vezes tem um ódio no Tassiano, parece que quer esganar o Tassiano. Calma, velho. Ele nunca foi um jogador. Mas é que tem o